Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou falar uma mensagem que Deus pediu para enviar para vocês, tá bom? Que é sobre como obedecer à vontade de Deus, tá? Então, gente, eu vou começar esse vídeo lendo uma passagem aqui para vocês de Jonas capítulo 1, tá? Que é a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Então vamos lá para a leitura. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e o cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, gente, aqui, nesse versículo, nessa passagem, de Jonas, capítulo 1, fala sobre a desobediência de Jonas para com Deus. Jonas, ele tinha uma missão que Deus tinha dado para ele, mas como ele não queria fazer essa missão, ele tentou fugir da face de Deus, Então ele saiu da onde ele estava e queria ir para Tarsis para fugir da presença de Deus, porque Deus, ele queria que Jonas levasse a palavra dele para Nínive, para aquele povo pecador, que fazia grandes maldades, coisas ruins, e Deus queria que Jonas alertasse aquele povo, que se aquele povo não se arrependesse do pecado deles, Deus iria trazer uma grande destruição para aquela cidade. E Jonas não queria fazer isso porque Jonas, ele achava que o pessoal de Nínive não merecia a misericórdia de Deus, porque Jonas já sabia que se ele levasse
a palavra de Deus para aquele povo de Nínive, aquele povo iria se arrepender. E era isso que Jonas não queria, que aquele povo se arrependesse, porque Jonas, ele achava que aquele povo, eles mereciam a destruição da cidade por serem muito ruins, por fazerem muitas maldades. Então Deus, ele provou a Jonas o contrário, que Deus, ele pode ter misericórdia de todos, porque todos nós neste mundo somos pecadores, né? E só estamos salvos, só temos a salvação da nossa alma pela grande misericórdia do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele tem misericórdia daqueles que se arrependem de seus pecados e se voltam para o caminho de Deus, para o caminho da salvação. Então Jonas, ele achava um absurdo ele levar a salvação, levar a palavra de Deus para aquela cidade e que Deus tivesse a misericórdia daquele povo. E ele não queria, né, fazer essa missão. Ele achava injusto isso. Por que que aquele povo tão maldoso merecia tão grande glória de Deus, que é a salvação da alma deles, né? Então Jonas, ele achava que aquele povo não era merecedor e acabou, né, fazendo com que ele se apartasse, né, se afastasse da face de Deus. Mas só, gente, que quando Deus ele tem uma missão pra gente, nós não podemos fugir da missão que Deus tem pra gente. Ninguém nunca pode fugir da face de Deus, porque Deus, ele é ciente, ele é presente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é tudo, né, que a gente pode, ele é tudo de bom, né, que a gente pode imaginar. Então Deus, ele vê tudo, gente. Ninguém foge da face de Deus, tá? Então o que que acontece? Deus, ele lançou, né, aquela grande fúria do mar contra aquele barco, né, com aquele pessoal que Jonas estava junto. O pessoal, né, tirou a sorte, viu que o problema, né, daquele desastre estar acontecendo era por conta de Jonas, né? Quase tiveram um naufrágio daquele navio. E o que que acontece? Jonas pediu para que eles lançassem ele ao mar, para que aquela fúria do mar se cessasse. Foi isso que eles fizeram. Então, para que Jonas se arrependesse dessa desobediência dele, né, contra Deus, para que Jonas ele se preparasse para fazer a missão de Deus, Deus deixou Jonas dentro de um peixe durante 3 dias e 3 noites, para que Jonas aprendesse a lição e fizesse o que Deus queria que ele fizesse. O que que essa história quer dizer para a gente? Que quando Deus ele tem algo para nós, uma missão para nós, nós devemos cumpri-la. Muitas vezes a gente tenta fugir da missão que Deus tem pra gente, porque nós não queremos, né, na nossa vaidade humana, né, naquela vontade da própria carne, nós não queremos fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes a gente não vê vantagem. Muitas vezes a gente não tem aquela fé forte de que Deus ele é bom o suficiente, que Deus ele é maravilhoso para fazer coisas que a gente nem imagina, coisas grandiosas na nossa vida. E a gente não quer pagar o preço disso, porque quando a gente segue a missão de Deus, nós temos que fazer muitas renúncias na nossa vida, principalmente largar de mão os nossos desejos, os nossos objetivos, né? Então, o que que acontece? Nós, seres humanos, por conta da nossa vaidade, nós não vemos nenhuma vantagem em fazer a missão de Deus. Então a gente começa a procrastinar. Ah, Senhor, uma hora quando eu tiver no meu coração, né, eu faço o que o Senhor quer que eu faça. Ah, Senhor, mas primeiro eu tenho que fazer tal coisa, mas primeiro eu tenho que fazer tal coisa, e a gente vai procrastinando, e a gente vai procrastinando. E quanto mais a gente procrastina a missão de Deus na nossa vida, mais turbulência Deus traz para a nossa vida, por conta da nossa desobediência. Quando servimos a Deus, nós temos que ter em mente que Deus ele não é o entregador do iFood, tá? Deus ele não é o gênio da lâmpada. Então Deus ele não é obrigado a fazer as nossas vontades. E sim nós que somos obrigados a fazer a vontade de Deus, né?
Porque quando servimos a Deus, somos servos de Deus. Então nós que temos que trabalhar para Deus, nós que temos que fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade, que Deus supra as nossas necessidades carnais, que Deus ele realize os nossos sonhos. Mas muitas vezes não estamos preparados e não queremos fazer a vontade que Deus tem para a nossa vida, a missão que Deus tem para a nossa vida, né? Por isso que muitas vezes nos frustramos ao longo da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, porque nós deixamos de lado o que Deus quer para nós e procuramos o que nós queremos para nós mesmos, né? Nós procuramos a nossa própria vontade, não a vontade de Deus. Por isso, gente, que quando nós vamos fazer uma oração, ao invés de pedirmos coisas de vaidades humanas, né? Os nossos desejos, os nossos sonhos, ao invés da gente fazer uma lista de desejo, né? Uma lista de coisas que a gente quer que Deus realize na nossa vida, nós precisamos pedir a Deus que seja feita a vontade dele em nossa vida e não a nossa vontade, né? É isso que a gente tem que entender, né? Que quando fazemos oração para Deus, nós temos que pedir que seja feita a vontade de Deus em nossa vida. Tem um versículo, gente, que eu separei aqui, que é de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz o seguinte: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, gente, o que quer dizer aqui? Que não adianta fazermos sacrifícios para Deus, não adianta nós fazermos orações, né? Não adianta a gente fazer jejuar, fazer um monte de coisa, né? Fazer promessas para Deus, se a gente não obedece a Ele, se a gente não faz a vontade dEle na nossa vida, se a gente não pede para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida, se a gente vive em vaidade, né? Se a gente vive pelas vontades da carne nesse mundo, nós temos que deixar de lado a vontade da carne, a nossa vaidade, para que possamos servir corretamente ao nosso Senhor Deus Pai. Então, gente, tem uma outra passagem aqui da Bíblia que eu separei para vocês, que é em Lucas capítulo 6, versículo 46, que diz o seguinte: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Gente, não adianta nada você falar: Ô Senhor, né, traga a glória para minha vida, traga bênçãos para minha vida, Senhor, traga prosperidade em todas as áreas da minha vida, ô Senhor, né, fazer toda aquela reverência a Deus, se você não obedece ao que Ele pede, se você não obedece ao que Ele diz, se você não lê a palavra, se você não compreende o que Deus quer de você, né, não adianta. Não adianta. Se nós não obedecemos a Deus, não adianta a gente fazer todo aquele teatro glorificando e louvando a Deus se a gente não está apto a obedecer às vontades dele na nossa vida. Então, nada que a gente fizer na nossa vida vai valer alguma coisa se a gente não obedece a Deus, se a gente não obedece às vontades de Deus na nossa vida. Nada adianta, né? Então a gente tem que pensar, gente, que Deus, Ele não nos serve, nós que temos que servir a Ele. E se Deus pede para que a gente faça algo, nós temos que fazer. Independente se a gente acha que isso é muito difícil, independente se a gente acha que é muita responsabilidade, né? Independente se a gente acha que a gente não vai ser apto a conseguir a fazer com êxito aquilo que Deus pede pra gente, não interessa. O interessante é que a gente comece a fazer o que Deus pede pra gente. A gente tem que ter coragem de fazer o que Deus pede pra gente. E sim, gente, a partir do momento que a gente começa uma missão de Deus, nós temos que renunciar várias coisas em nossa vida, principalmente os desejos carnais e principalmente os sonhos que temos, né, para encher aí o nosso ego, né?
Porque muitos sonhos pessoais que a gente tem para a nossa vida é muito mais vaidade do que fazer a vontade de Deus, né? Então, quando fazemos a missão de Deus, nós temos que renunciar a várias coisas na nossa vida, principalmente a nossa própria vontade, né? Então é muito importante, gente, que a gente saiba disso, tá? Tem uma passagem aqui que Jesus fala, que é em Mateus, capítulo 5, que é o título Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, que diz o seguinte, é uma passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, gente, Jesus fala que nós somos o sal do mundo, nós somos a luz do mundo. Nós temos que levar sempre a palavra de Deus para todos, tá? Todos têm que saber a palavra de Deus, e nós que somos o sal, a luz do mundo, temos essa missão de levar a palavra de Deus, independente do que Deus quer que a gente faça, tá? Nós temos que fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que em tudo que a gente faça nessa terra, Ele seja glorificado pelos nossos atos, tá? Pelos nossos afazeres. Então é muito importante que nós levemos a luz do Senhor Jesus para todos os lugares em que formos, e que tudo que fizermos nesta vida seja tudo pela honra e pela glória de nosso Senhor Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então espero que vocês tenham gostado desta mensagem, que vocês façam a vontade de Deus na vida de vocês, tá? Que vocês cumpram a missão que Deus colocou no coração de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.